Boa noite para todos. Que bom foi esse dia, né? O tempo do louvor, temos adorando. Agora vamos entrar na palavra. Não sei se você trouxe a Bíblia, tem aí. Não se levante, porque a gente vai formar aqui mais a bagunça, mas eu quero convidar para abrir a sua Bíblia em segundo livro dos Reis, capítulo 18, por favor. Se tem uma Bíblia, se alguém pode emprestar, ler junto. Gostaria de você prestar atenção na leitura para a gente entender a mensagem, amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 19, vamos ler o versículo 29 e 30. Glória a Deus. Acharam? Segundo livro dos Reis, sim, capítulo 18, versículo 29 e 30 diz assim: Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Tampouco vos faz a Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Versículo 33. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que feito dos deuses de Sefarbaim, Ena e Ifa? Porventura, livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, os que livraram sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Amém. Vamos falar um pouquinho de uma história que aconteceu na época de um rei chamado Ezequias. Porque no que você preste atenção, nós precisamos dar importância para a palavra para poder entender o que a gente vai pregar esta noite. Eu vou pregar para vocês. A Bíblia registra que a nação de Israel era uma só. Só que ao passar do tempo eles pecaram contra Deus e aconteceram muitas coisas erradas no meio do povo. O certo é que a nação se dividiu e um dia chegou a ser Israel, e sua capital era Samaria, e a outra era Judeia, e a sua capital era Jerusalém. Eles já estavam divididos, não gostavam nenhum do outro, mas eram povo de Deus. A palavra de Deus registra aqui que chegou um momento quando Ezequias, que era um rei bom da nação de Judá, lá na capital de Jerusalém, eles estavam passando um momento muito complicado. Um rei chamado Salmanassar, que era o rei da Síria, veio contra eles para destruí-los. Nós não sabemos o que é um cativeiro, nós não entendemos a profundeza do que isso significa. Mas se em cativeiro serem destruídos, era que suas mulheres fossem violentadas, seu alimento fosse estragado, suas casas fossem destruídas, eles fossem tirados da sua nação e fossem levados para uma nação totalmente diferente. Então era um tempo muito difícil. Agora, a Bíblia diz que aquele rei maldoso da Síria enfrentou Ezequias, que era um rei que amava a Deus, porém com erros, como homem, como humano, normal. E falou o seguinte, presta atenção: quem que vai livrar vocês da minha mão? Se não existe um Deus sobre a face da terra que tenha livrado a nação alguma e tenha ajudado eles. E quando Ezequias ouviu isso e a nação, eles entraram em um momento de temor, porque veio temor no coração deles. Ele começou a afrontar a Deus e a nação. Eles disseram: não tem ninguém para livrá-los da minha mão. Não existe ninguém que possa ajudá-los. E aqui está Ezequias, passando esse momento. Agora, outra coisa que falou o rei da Síria contra Ezequias e contra o povo: falou, vocês vão ouvir a voz do seu rei? Só porque ele diz que é para confiar em um Senhor Jeová, quem sabe quem ele é? Ele não existe, que até se ele não conseguiu livrar. Agora, eu quero que escute uma coisa que a gente não percebe às vezes quando lê a palavra. Quando ele faz essa lista das pessoas, ou os deuses que não conseguiram livrar, eles falaram de várias nações. Por exemplo, eles falaram aqui de Arpade, falaram de Sefarbaim, Ena e Iva, mas falaram também de uma nação, de uma cidade chamada Samaria. Eles disseram: nenhum deus da Samaria conseguiu livrar. Só que há um porém. O Deus de Samaria era o mesmo Deus de Ezequias, Jeová dos exércitos. Escutem, Deus, isso parece uma heresia, mas está na Bíblia. Deus não livrou
Samaria das mãos de um rei pagão. E quando ele veio afrontar Ezequias, falou: meu Deus da Samaria, que é seu irmão e se supõe que busca o mesmo Deus, conseguiu salvá-los. Então, como que esse Deus vai salvá-los da minha mão? Querido, nessa noite eu quero trazer uma verdade à tona para todos nós. Eu sei que você ama Deus e eu também quero Deus. Mas infelizmente na nossa vida diária, nós vemos pessoas que falam do mesmo Deus, que falam de Jesus, que falam do Senhor, mas você vê que esse Deus que você busca não conseguiu livrar outras pessoas das mãos dos seus inimigos. Você vê que eles vão para a igreja, eles oram, eles cantam. É o mesmo Deus que a gente canta, louva, ora, clama. Talvez são os seus pais que te ensinaram: vai para a igreja porque ele salva. Mas você olha para eles e eles não estão sendo salvos. Este momento na vida de Ezequias era um momento de confronto. Porque quando o inimigo falou, nenhum Deus conseguiu livrar, ele estava incluindo o Deus de Ezequias, o Senhor Jeová. Então, irmãos, nós precisamos entender que muitos de nós temos recebido uma informação sobre o nosso Deus, que não é a verdade do que Ele é. O título da mensagem nesta noite é uma pergunta: que tipo de Deus te ensinaram? E quando eu falo de ensinar, não falo do teu pastor ou do teu líder, falo do teu convívio. Porque infelizmente eu aprendi, porque eu cresci na igreja, que o que o pastor fala do lado do que a igreja vive tem muito mais peso. O pregador, o líder, o ministro pode falar maravilhas de Deus, mas que a gente, e principalmente você e eu, adolescente e jovem e criança, a gente só vai reter o que a gente vê. Não adianta o povo falar adora a Deus, ama a Deus, quando você vê que ele não ama. Você sabe disso. Eu cresci na igreja, eu criticava todo mundo, porque eu falava: mas esse cara fala de Deus, então ele é fofocora dele. Esse fulano fala de Deus, mas ele está olhando para outra mulher. Então a gente vai reter o que a gente está vendo. Mas eu lhe faço uma pergunta: que tipo de Deus te ensinaram? Que tipo de Deus você está vendo dos outros? Quando Ezequias estava neste momento de tribulação, ele olhou para essas palavras e ele tinha que no fundo do coração calar a boca e dizer: pois é, Deus não livrou Israel. E eles se supõem que é a nação de Deus. E não era fácil. Se você ler alguns versículos, a palavra de Deus diz que todo mundo calou e ninguém respondeu. Porque o rei mandou. 2, porque o que eles iam falar? O que eles iam defender quando isso estava acontecendo? No primeiro lugar, eu quero lhe mostrar nesta noite que nós temos a história dos homens contra a nossa fé. Eu gostaria de dizer que hoje a igreja no mundo inteiro é uma inspiração. Mas eu não vou mentir. O 80% da igreja cristã evangélica hoje no mundo não está nos mostrando o verdadeiro Deus. Não está passando para nós um Deus que cura, que liberta, que transforma, que edifica, que ministra. Eu sei que você viu muitas vezes alguém cantar, ou pregar, ou orar, e você vive com ele, caminha com ele, e sabe que nada do que ele cantou, nada do que ele pregou, nada do que ele ensinou é o que ele vive. Nós vemos pessoas na televisão, famosos, que curam, que fazem, mas se você se aproximar da vida deles, infelizmente, você não vai ver que aquilo que eles pregam é aquilo que eles vivem. Então, jovens, nós estamos vivendo um tempo de uma geração onde muitas coisas estão afetando a nossa fé. Eu conheço muitos homens de Deus, mas eu não vou mentir, também conheço muitas pessoas na sua igreja, na minha igreja. Levanta a mão, fala em mistério, cai no chão e fofoca de todo mundo na igreja. Esse é o tipo de Deus que muitos estão mostrando. Sabe por que hoje, adolescente e jovem, tem o coração duro contra as coisas de Deus? E quando eu falo de dureza, eu não falo que você não vê na igreja. Falo de entregar tudo para Deus. Porque a gente não está vendo modelos dignos para serem seguidos o tempo inteiro. Então a primeira coisa, irmão, aqui, que eu percebo nessa palavra, Ezequias tinha a história dos outros contra. Como é que ele podia acreditar no Senhor quando esse mesmo Deus não livrou os outros? Como é que eu prego para um jovem
coração e não vivemos o Evangelho, porque infelizmente você está tendo a história dos outros contra sua fé, contra a nossa fé. Querido, isso é um problema. Se eu falar que isso não afeta, é mentira. Porque eu fui para o mundo, quando eu tinha 12 anos, eu não queria mais saber da igreja. Meu coração se endureceu e comecei a amar o mundo, porque era essa a realidade. As pessoas do lado que cantavam, ministravam, oravam, ensinaram para mim que pecar um pouquinho não era tão ruim. Que Deus te ensinaram, eu não sei. Mas as pessoas mais duras aqui na igreja, um adolescente quando tem dureza de coração, não te equivocou. Alguém em casa mostrou um Deus que não é o Deus da Bíblia. Por isso ele não consegue amar o Senhor. Como é que eu vou amar a Deus com 12 anos, quando meu pai fala palavrão lá em casa e ele é evangélico? Como é que eu vou amar a Deus? Como ensina, se santifica para Deus, quando alguém que deveria me ensinar, eu não estou vendo. Eu não falo dos seus líderes somente, porque nós como líderes queríamos afetar a sua vida, mas você não mora comigo. Quem mora é a sua casa. Eu venho de uma família onde meus tios eram evangélicos, minha família. Mas se eu falar que eles são o reflexo da glória de Deus, eu sou uma mentirosa. Eles não são, nunca foram. Alguma vez foram, mas não é. E aquilo está contra a minha fé, porque eles falaram de Jesus para mim. O que fala de Deus para nós? Os adultos, os velhos. Como é que eu posso amar a Deus sem religião? Quando você tem um crente de 50 anos na igreja, que só esquenta a cadeira, mas que não ama a Deus, só tem uma religião. Como é que eu posso? Se a vida dele está contra. E eu sei que na maioria de nós temos a história das pessoas em volta contra a nossa fé. Porque a gente vê, as pessoas pensam assim, que adolescente jovem é meio burro, que a gente não entende, a gente não vê. Não, irmão. Nós somos bem mais inteligentes que os adultos. A gente vê tudo que ele não enxerga. Quando o pastor descobre que alguém está pecando, a adolescente já sabia, 3 meses atrás. Eu sempre sabia. Quando o pastor descobre que alguém está aprontando, a gente já, meu Deus, história velha. Até eu não vou ter a igreja porque eu vi o que ele fez. Isso endurece o coração. Líderes que estão aqui, sabe qual é o nosso maior desafio? Romper esse empecilho que eles têm. Eu também tinha. Eu não acreditava em pastor. Para mim, esquece, religião evangélico, para mim chegou um tempo que meu coração se endureceu. Porque eu sou pequenininha, mas burra não fui não. Eu enxerguei sempre tudo. Eu falo, mentira. Aqui está minha mãe. Eu aprendi a amar o mundo dentro da igreja. Assim aconteceu. Então, olhe para mim, jovem. Nós temos um desafio. Precisamos levantar um novo evangelho. Não que tenha outro, só que precisamos voltar para este evangelho. Amém. Precisamos. Aleluia. Ezequias estava aqui, escutem, vamos ler alguns versículos, só um pouquinho. Capítulo 17, eu gosto de Bíblia. Você tem que conferir o que eu estou pregando. Versículo 5 diz assim, 17:5. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio a Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria e fez habitar em Amor, junto ao rio Gozã e na cidade dos Medos. Deus entregou esta nação. Então, quando Ezequias recebeu essa palavra, ele olhava para Samaria e dizia, poxa, eles buscavam também. O Deus dele era Jeová. Como é que ele vai me livrar? Eu tenho certeza que você muitas vezes, com ou sem intenção, se fez a mesma pergunta. Mas o Deus que eles pregam, eu vejo religiosidade. Como é que eu vou viver um evangelho diferente? Mas o fulano vai para a igreja há 50 anos, eu não vejo uma mudança. Como é que eu vou ir para a mesma igreja e em mim se vai acontecer alguma coisa? O que me garante que em mim sim, se nele não aconteceu? O que nos garante? Eu lhe faço uma pergunta. Você conheceu pessoas que um dia buscaram a Deus e hoje não buscam mais? Conheceu ou não? Eu conheço. Da minha própria família. Sabe qual era a minha pergunta quando eu era adolescente, jovem, que eu queria buscar Deus? Se eles exploravam e não conseguiram, como é que eu vou conseguir? Se eles iam para a igreja, como é que eu vou fazer? Quando é difícil isso.
Eu sei, jovens, que um dos nossos maiores empecilhos, me perdoe, eu abençoo sua família, eu abençoo a minha família, mas um dos nossos maiores empecilhos para amar a Deus, 90% está nos impedindo, é a vida espiritual das pessoas que moram conosco e estão no nosso redor. Nós precisamos nos levantar para ajudá-los, mas nesta noite vamos falar de nós. Você precisa entender. Olhe para mim, o Deus deles, o Deus que eles te mostraram, não é o tamanho que Deus tem. Toda pessoa tem o Deus que merece. Sabe o que eu descobri faz anos com a palavra? Que Deus é do tamanho que a pessoa quer que Deus seja. Se alguém quer mostrar um Deus religioso, esse é o Deus para ele. Se alguém quer ter um Deus que transforma a sua vida, esse é o tamanho do seu Deus. Se alguém quer um Deus que só leva para a igreja para esquentar a cadeira e voltar para casa para brigar com a mulher, esse é o tamanho do seu Deus. Mas isso não significa que Deus seja isso. Amém. Deus é o que Ele é. Que alguém te mostre que Ele é pequenininho, não faz Ele um anão, não. Ele continua sendo o grande Deus, eterno e poderoso, que salva, transforma e alegra a nossa vida. Ainda que na tua casa, na tua família, na tua realidade, você não enxergue essa verdade. Eles tinham o Deus que mereciam. Escuta o que diz a palavra aqui. Nesse mesmo capítulo 17, versículo 7, diz assim: e aconteceu assim. Por quê? Porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nós dos reis de Israel que eles fizeram. A palavra diz que houve uma razão pela qual Deus desamparou Israel, Samaria. A palavra registra que eles começaram a abandonar a Deus, pouco a pouco. Começaram a esquecer dos seus estatutos, dos seus decretos, da santidade. Então, quando Deus trouxe aquela morte sobre eles, aquele tempo de cativeiro, é porque esse era o Deus que eles mereciam. Irmãos, jovens, eu gostaria que a igreja revelasse Deus. Mas me perdoe, a igreja evangélica hoje tem o Deus que eles merecem, que eu mereço, que você merece. Eu não posso manipular Deus para Ele me honrar enquanto eu estou pecando. Não dá para sua família ser diferente se seus pais não estão orando. Não dá para uma igreja estar cheia de unção quando a gente está pecando. Não dá para Deus se glorificar e descer com fogo, poder, unção, transformação, jogar a gente no chão e que aquilo seja verdade quando eu não estou buscando o Senhor. Não dá. Sabe que endurece o coração? Ver que as coisas que são santas em Deus se fizeram vãs. Irmão, sabe o que? Eu acredito que se um homem santo de Deus ora por mim e a presença do Espírito vem sobre mim, eu posso terminar no chão. Eu posso cair no chão. Eu acredito. Porque alguma vez alguém me orou, isso aconteceu. Mas também sei que tem irmãzinhos que botam a mão na cabeça, não tem unção, soltam a boca, não tem poder, joga o pé, ou você cai ou derruba. Sabe quanto é difícil pra gente acreditar que isso é verdade? Pelo menos eu. Pra mim, todo mundo que caía, alguém empurrou. Não é Deus, não. Eu já vomitei tudo, não era demônio, não. O café da manhã que alguém sem unção tirou de mim. Então, quando nós falamos isso, como é difícil, mas escute, isso não significa que Ele não possa fazer isso. Amém? Amém. Esse é o nosso problema. Eu estou aqui para lhe dizer nesta noite, não importa quantas vezes você viu que Deus não funciona para outros, nós precisamos determinar esta noite: Deus funciona para mim. Amém. Para mim, Ele funciona. Eu descobri faz 15 anos, 8 meses atrás e 5 dias, que Deus funciona para mim. Ainda que eu não vi que funcionasse para muitos. Eu sei que muitos aqui lutam com isso. Oração, unção, poder. Porque
Parece que aquilo ficou vão. Se banalizou a unção. Se banalizou o poder, a santidade. Se banalizou a presença de Deus. Você pulou, dançou. Nós precisamos não banalizar isso que estamos fazendo. Para que as pessoas que venham do mundo nos digam: ah, eu vou aqui no mundo, você vai pular lá e tal. Não, isso não pode ser em vão. Não podemos banalizar as coisas que são santas. Precisamos dar o valor que elas merecem. Precisamos dar o valor. Amém? Irmãos, é tempo de entender que o Deus que muitos te mostram não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus é muito mais do que isso. Se Ele não mudou a vida dos outros, não significa que não possa mudar a minha. Se Ele não transformou a vida de alguém, não significa que Ele não possa transformar a minha. Se outro ora, vai para a igreja e você não vê mudança, isso não significa que se você orar, Deus não vai te mudar. Deus pode tudo, porque Ele é Deus. Amém. Qual era o problema aquele dia? Ezequias precisava vencer a vida dos outros, a história dos outros, para acreditar que o que Deus não livrou Samaria poderia livrar eles. Escutem, o rei da Síria era muito inteligente, era um endemoniado, mas era inteligente. Ele ameaçou com uma coisa real. E você sabe que hoje o evangelho, pelo menos no Brasil, nos países que eu conheço, é uma coisa tão normal, já está na moda estar no evangelho. Está cantando do mundo, ele canta aqui, vai para balada, mas ele é evangélico cristão maravilhoso, que adora Deus. Imagina, isso é uma vergonha para a gente. Não é bom, não sei para você, mas para mim, uma vergonha. É sim, dizer que ele é meu irmão. Ele pode ser até primo, irmão não sei. Irmão não sei não. Por isso hoje o evangelho tem o valor. Mas como falou o pastor Gilberto, a palavra que diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, continua estando vivo. Amém. Não funciona para eles, mas funciona para mim. Amém. Amém? Amém. Quantos podem dizer esta noite: Deus funciona para mim? Aleluia. Tire da sua mente e seu coração tudo que você conhece. Me perdoe, eu sei que eu sou muito ousada nas coisas que eu falo. Mas querido, pode até ter uma pessoa de Deus na sua casa, mas ele não é tanto quanto deveria ser Deus. Deixa de lado. Vive um nível muito maior, porque tem níveis maiores. Amém? Se a gente vai viver só porque o outro vive, nós estamos perdidos. Deus tem mais do que isso. Deus tem mais do que isso. E não é para você desprezar, é para você entender que Deus tem muito mais para mim. Ele pode me ajudar, me santificar e eu posso amá-lo. Não esquece do evangelho dos outros. Jovem, vamos esquecer dos evangelhos dos outros. Vamos esquecer da vida que outros têm. Se outro não ora, se não quer Deus, se para ele tudo é religião, esquece. Nós vamos amar a Deus, como a Bíblia diz, porque é possível buscar esse Deus. Amém? Amém? Ainda é possível. Ele estava aqui. Ele tinha um desafio. Agora tem uma segunda coisa, que eu acho que a primeira é muito complicada, mas a segunda é pior. Não somente temos a história dos outros contra, nós temos a nossa própria história contra. Isso é pior ainda. Porque quando você vê que alguém vai para a igreja e é religioso, e apronta e peca, você acredita, que se vive. Mas quando é você, quem foi para a igreja, chorou, cantou, pulou, e no outro dia aprontou, se levante daí e tenha o Evangelho Santo. Não é tão fácil. Compreende? Quando Satanás tem a autoridade para dizer: eu vi o que você fez, eu sei o que você está fazendo, eu vi, você aprontou, me contou com o pastor. Ezequias estava aqui dizendo: derrubaram a nação de Israel e eles buscavam a Deus. Mas ele também podia dizer: puxa, eu também me rendi um dia diante desse mesmo reino. Escuta o que diz a palavra, capítulo 18, versículo 3. E fez, falando de Ezequias, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou-se abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Escuta o que aconteceu também. Ezequias foi colocado como rei. A Bíblia diz que ele foi um rei bom. Ele se empolgou tanto, vou falar de empolgação para você entender, mas ele ficou tão feliz com Deus, tanto, que ele se santificou, deixou o pecado, obrigou toda a nação a se santificar, pregou para todo
mudança extraordinária na nação, uma mudança tremenda no povo de Deus. Ele fez que o povo celebrara de novo a Páscoa, o povo se circuncidou. Tremendo o que ele fez. Ele restaurou as portas do templo. E era tanto o seu desejo de agradar a Deus, que ele disse que colocou ouro nas portas. Eu não vou ler, mas você gosta de Bíblia, eu creio que você é inteligente e precisa conferir que eu não estou mentindo. Então chega em casa e lê lá 2 Crônicas 29. E você vai ver tudo tremendo que ele fez. Mas escutem também o erro que ele cometeu. Nesse mesmo capítulo 18, depois que ele fez toda essa restauração, diz, o versículo 14, diz assim: então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, o inimigo, Araquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me puseres levarei. Então o rei dos assírios impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Não somente ele tinha contra o testemunho dos outros, ele também começou a deixar esse Deus. Um dia restaurou o templo, restaurou as portas, mas o dia que o inimigo veio para me enfrentar, ele falou assim: ai, me desculpa, eu peguei, vou te dar tudo o que quiser. Sabe o que ele começou a fazer? Tirar o ouro da porta da casa do Senhor. E a Bíblia ainda registra que ele mesmo colocou. Agora me diga, alguém que se rende diante do rei e deixou Deus só para agradar a ele, como que vai conseguir enfrentá-lo e dizer: já não, você não vai me derrubar. Você conseguiu ontem, mas não vai fazer isso hoje. Isso também é muito difícil. Por quê? Porque nós vivemos da vergonha. Nós vivemos muito do que vai dizer o fulano. Que ontem viu que eu peguei e hoje eu venho com lágrimas para chorar aqui e voltar para pedir a Deus que eu quero me levantar. Irmão, quantas vezes você deixou de aproveitar uma oportunidade de arrependimento só porque todo mundo sabe que você é meio ruim assim com Deus, né? Apronta. Mas querido, nós precisamos entender que Deus continua sendo Deus e Ele pode te ajudar. Amém? Então você não somente tem o que outros fizeram, mas o que você mesmo fez. Nós precisamos nos arrepender esta noite. Amém? Ezequias amou um dia a Deus, mas perdeu. E para ele não era fácil se levantar. Eu sei que para muitos de nós não é fácil. Você um dia orou, não ora mais. Um dia pregou dizendo: ficar não é de Deus, transar não é de Deus, não podemos ir para o mundo para namorar. E é tudo que você está fazendo agora. Então você orou para alguém e falou: vamos orar na igreja, e você não voltou. Quanto é difícil se levantar de uma coisa dessa. Muito difícil. Às vezes até mães que dão mau testemunho dos outros. Nós precisamos nesta noite entender que você vai ter o Deus que você quer ter. Você precisa entender que Deus continua aqui perdoando, lavando, limpando, santificando. Deixe Deus curar a sua vida. Você já não é mais. Se levante. Você um dia amou Deus na escolinha dominical e agora não quer nada. Se levante. Algum dia pregou e não prega mais. Não importa, se levante. Foi o que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 4, versículo 8. Quem cai, porventura não se levanta. E quem se desvia do caminho, porventura não volta. Porque isso é lógico. Alguma vez você caiu na rua? Caiu, tropeçou e caiu? Me diga, o que foi o primeiro que você fez? Olhar para todo o redor, ninguém me viu, e levantar rapidinho, caminhar e fingir que nada aconteceu. Aí o povo pergunta: se machucou? Tá ruim? Não foi nada. Eu praticamente me joguei. Né? Fingindo. Rapidinho, hein? Mas eu já caí, pelo menos eu fiz isso. Eu fiquei aí. Tem outros que gostam de fingir, né? Para levar no colo. Normalmente a gente não fez isso. Você já se perdeu alguma vez no carro? Aí, homens, que eles não gostam da gente falar: é por aqui, eu sei onde que é. Né, mulheres? Se perdeu alguma vez nesse carro? Se perdeu? Me diga, voltou ao caminho ou continuou perdido? Voltou ou não? Então, irmão, jovem, se perdeu, voltou
Amém. Porque este é o único caminho. Amém. Ezequias tinha só duas saídas: ou deixar o rei da Síria destruir a sua vida e viver a mesma vida que viveu Israel e Samaria, ou se humilhar diante de Deus, pedir perdão e se levantar demonstrando que Deus era suficiente para ele. E nós nesta noite temos também só essas duas saídas. Eu já estou terminando, mas me escute. Você tem duas saídas, querido. Ou você, nesta noite, se levanta para viver uma vida diferente, a vida que todos viveram, e tudo que você tem feito, ou você deixa Deus e deixa Satanás destruir a sua vida, e se torna mais um religioso, que vai para a igreja, que peca à vontade, e quando morrer, acordará no inferno. Nós não temos mais caminhos. A vida com Deus é Ele, perfeição e santidade, ou uma vida normal. Mas eu lhe faço uma pergunta: você quer viver a vida que muitos têm? Você quer viver o evangelho que você enxerga em muitos? Eu sei que vai soar muito arrogante, mas eu não quero. Eu quero outra vida. Eu quero a vida que a Bíblia diz. Aleluia. É a sua escolha. Eu quero terminar aqui dizendo em terceiro lugar: vive tua vida e vive o teu presente. Querido, se a gente vai ficar longe de Deus por aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer, a gente é muito burro e muito bobo. É como tomar o veneno e querer que eles morram. Entendeu? Eu vou tomar um veneno esperando que o outro morra. Se você vai viver pela vida que outros têm, você um dia na eternidade vai se arrepender. Eu sei que muitos só lhe pregam o que não vivem, mas você pode pregar e viver o que você vive. Eu sei que muitos hoje falam de um Deus que transforma e a vida deles não transformou, mas você pode experimentar um Deus que transforma e mostrar para outros que ainda é possível viver essa vida. Amém? Ezequias fez o que era para fazer. Capítulo 19, versículo 1, diz a palavra do Senhor: e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Versículo 14: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, o Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Porém agora, Senhor, nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Amém. Aleluia. Olha o que ele fez. Ele fez duas coisas nessa noite, nesse dia. Ele se humilhou diante de Deus e falou: Senhor, eu me envergonhei de ti, mas eu quero me humilhar. Ele rasgou as vestes e buscou a Deus. Segundo, ele falou: é verdade, ninguém livrou nenhuma nação, mas tu continuas sendo Deus. Eu creio que tu tens poder comigo. Querido irmão jovem que está aqui, diga a Deus nesta noite: eu quero comprovar que tu continuas sendo Deus. Ezequias aquele dia se humilhou e falou: Senhor, eu quero comprovar que tu és Deus de Israel, poderoso, que ainda livras se a gente se humilhar. Eu quero comprovar. Quando faz 15 anos eu me converti, eu falei isso para Deus: Senhor, eu quero comprovar que o que essa Bíblia diz, que um dia minha mãe me deu, é verdade. Um dia, obrigado com Deus, eu joguei, eu fiz um buracão lá na frente. Quando eu voltei para Jesus, eu peguei e olhei para aquele buraco e falei: Deus, se tu és verdadeiro,
Então faça alguma coisa na minha vida. Eu quero comprovar que é verdade. Comprove nesta noite que o que diz essa palavra é verdade e não o que muitos vivem por aí. Comprove que Deus é a maior delícia que existe. Aleluia. Que o mundo é uma porcaria do lado da presença de Deus. Comprove. Comprove. Venha. Busque esse Deus. E deixe a vida dos outros, que é a sua própria vida, de lado. Viva a sua vida e o seu presente hoje para Deus. Amém, querido? Fique em pé, por favor.